Nos últimos anos, o Brasil tem apresentado avanços no ensino técnico e profissional, especialmente na ampliação do acesso da população a essa modalidade de educação. Aqui no Rio de Janeiro, o IFRJ, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, oferece cursos profissionalizantes de ensino médio, graduação e pós-graduação em 15 unidades no estado. No programa de hoje, vamos conversar sobre os avanços, desafios e inovações da educação profissional. Aqui no estúdio, o deputado André Siciliano, o professor Rafael Almada e o professor Rodney Albuquerque, diretor-geral do IFRJ, campus Engenheiro Paulo de Fronten. Obrigada a presença de todos. Deputado, gostaria que a gente começasse o programa falando dessa expansão da rede de ensino profissionalizante nos últimos anos, de 2002 para cá. Bem, na verdade, eu participei um pouquinho dessa luta, porque a cidade de Paracambi tem um campus, né? Eu lembro bem, esse campus foi criado em 2003 por um decreto no mês de julho de 2003. O Brasil viveu nos últimos anos uma explosão de escolas técnicas. Nós tínhamos até o ano 2002 140 escolas técnicas no Brasil. A partir do governo do presidente Lula, esse número saltou para mais de 640 escolas. Temos escolas hoje em 568 municípios do Brasil. Parece muito, mas na verdade não é. Porque nós estamos presentes... Se a gente pensar, é 10% dos municípios. Para você ter uma ideia, por que só 140? Haviam acordos com organismos internacionais que exigiam, ao exemplo do FMI, no último acordo que o Fernando Henrique assinou com o FMI em 2002, proibia a ampliação de número de escolas técnicas no Brasil. Então, toda a história do Brasil, 140 escolas técnicas. Vem o presidente Lula, amplia enormemente as escolas técnicas, amplia os números de universidades, campos. Então, foi um salto grande, guardado as proporções, para 12 anos de mandato, depois um ano seguido da presidenta Dilma. Então, na verdade, de 2002 a 2014, depois, com o segundo mandato da Dilma, quase quadruplicou o número de escolas. Na verdade, multiplicou por 4. E aqui no Rio de Janeiro, como é a experiência? O senhor pode falar sobre o município de Paracambi, né? Lá em Paracambi, a gente teve a felicidade de ter uma escola técnica. Essa escola técnica em Paracambi foi criada por decreto em 2003. Só que se criou por decreto, depois tinha que concursar, né, os profissionais da unidade. E aí eu fiquei de 2003 até 2006 indo no Ministério do Planejamento, Ministério da Educação, Casa Civil. Eu fiz um tour. Um tour pelo governo federal, mas conseguimos. No dia 9 de junho de 2006, o presidente Lula esteve em Paracambi, inaugurando a escola técnica da cidade de Paracambi. Uma escola que tem potencial para ter até 17 mil alunos. Lá a escola está instalada num antigo prédio de uma indústria têxtil. Essa indústria chegou a ter 5.300 operários. Essa indústria chamava-se Brasil Industrial. E a gente, nessa fábrica antiga, o município adquiriu, fez reforma, e lá está instalado não só o Instituto Federal, como também uma escola de música Vila Lobos, uma companhia municipal de balé. Lá nós temos 11 cursos superiores públicos, 6 de pós-graduação, uma escola técnica estadual e o Instituto Federal. Então a gente construiu um complexo educacional e a gente brinca que é a fábrica do conhecimento. Então, por conta dessa política de expansão, de levar conhecimento e ampliar, né, o número de escolas técnicas, só o Rio de Janeiro hoje, nós temos mais de 30 escolas técnicas federais. Se nós contarmos aí com o Cefet, com o Instituto, né? Então, foi um avanço grande. Precisamos avançar mais? Precisamos. Porque o que a gente vê é que a gente precisa dar um ensino público de qualidade, isso vem no ensino infantil e no ensino fundamental, mas criar também a perspectiva do ensino médio técnico, para que a gente possa ter mão de obra qualificada e com a empregabilidade. Porque não adianta também você poder oferecer cursos técnicos se não tem empregabilidade. E isso o Instituto faz bem, porque ele potencializa aonde ele está instalado ali na região, eles sempre procuram saber ali a indústria, o turismo, o serviço, o que tem de demanda ali. Então isso é muito importante também.
Eu gostaria que os professores explicassem um pouco como funciona o IFRJ. São 15 campos, né, no estado do Rio de Janeiro. Quais são os cursos oferecidos? Quantos alunos devem ter hoje em dia, mais ou menos, para a gente conhecer um pouquinho a instituição? Ok, Fernanda, eu queria antes de mais nada agradecer a presença aqui, a participação, estar aqui com o Rodney e principalmente com o André Siciliano, que na época que foi prefeito, né, da cidade de Paracambi, potencializou muito a expansão do ensino técnico. Se vocês começarem a perceber que a gente, como os dados que o próprio deputado colocou, de 140 unidades, a gente chega a 644, e a expansão que aconteceu, posso dizer que... Esses números são de Brasil, né, Rafael? Esses números são de Brasil. Exatamente, claro. É bom deixar isso bem claro. Mas em termos de expansão, o próprio modelo da prefeitura entrar em parceria com o governo federal para conseguir fazer expansão, na época Paracambi foi um exemplo de pioneirismo nessa relação entre prefeitura, ceder espaço, e o governo federal vir com toda a infraestrutura, contribuir com a própria seleção dos professores. Então isso ajudou muito. Então eu acho que o grande momento de expansão do ensino técnico, ele se deve principalmente na relação prefeituras e governo federal. Isso foi muito importante no momento que a expansão aconteceu. Outro ponto importante é a própria criação dos institutos federais. É bom, antes até da gente colocar o Instituto Federal do Rio de Janeiro, falar um pouco que essa nova instituição, ela mescla dentro da educação profissional, né? Porque a gente sabe que a educação profissional, ela envolve cursos de curta duração, aqueles de qualificação profissional, que forma para o trabalho, que forma em uma área específica do conhecimento, os cursos técnicos, que são aqueles maiores, né, os cursos maiores que estão atrelados ao ensino médio, né, e aí pode ser para aquela pessoa que já tem o ensino médio, quer fazer uma formação técnica. Ou que faz ao mesmo tempo. Ou que faz ao mesmo tempo, que a gente chama de curso... tem o concomitante e o integral. O integral é quando o ensino médio está junto com o ensino técnico. O concomitante ele faz também, mas pode ser em escolas diferentes. Ah, entendi. Então, hoje a legislação, e inclusive a legislação, a parte da educação profissional, na Lei de Diretrizes e Base, ela tem um capítulo específico que foi permanecido mesmo com as reformas que se tiveram nesses últimos meses em relação ao ensino médio. Então, a gente ainda continua com um capítulo lá da educação profissional que fala exatamente dessa formação. Outro ponto importante, que eu acho que é para a gente destacar também, que se você perceber, se você tem curso de curta duração, cursos técnicos e o curso superior, né, o tecnólogo, o mestrado profissional, existe pós-graduação, que é o mestrado profissional, que é focado para a formação, para a inovação, para o trabalho. Isso também é importante destacar. Então, se a gente percebe isso tudo, a gente consegue observar que a educação profissional ela consegue pegar desde o início da formação até uma formação mais avançada de pós-graduação. Então, esse é o diferencial que os institutos trazem. Então, hoje o Instituto Federal do Rio de Janeiro tem 15 campos no estado do Rio de Janeiro. Ele pega principalmente a região metropolitana, a região sul-fluminense. A gente tem outra instituição parceira, que é o Instituto Federal Fluminense, que pega a região mais noroeste do estado, mais a região dos lagos, ele pega mais essa região. E outro parceiro também é o Cefet, Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica, Celso Sukov, e o Pedro II, que faz parte desta rede e dessa nova legislação que foi criada, né, no mandato do presidente Lula, né, que a lei que cria os institutos ela foi criada em 2008. A lei foi assinada no final de 2008 e a partir daí existem os institutos federais em todo o país. A gente tem no Rio, no estado do Rio, a gente tem quantos institutos federais de ensino técnico? Temos 2 institutos federais, o Instituto Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Federal Fluminense. Sim. Que aí tem os campos. Paracambi é um. Sim, desculpa, eu quis dizer quantas unidades Isso. que a gente... sim. A gente tem em torno de 30 unidades. E elas estão bem distribuídas no estado? Sim. Obviamente, assim, a gente tem ainda uma região do estado, da região serrana, que a gente tem poucas unidades. Né? Tem a região também lá no sul fluminense, mas no extremo sul fluminense também, que a gente tem ainda demanda para campus. Né? Ou seja, esse número pode crescer. Exatamente. Porque se você comparar com alguns outros estados, está muito mais distribuído. No Rio de Janeiro a gente precisa expandir. Seja a educação ligada às instituições federais, ou seja, as parcerias com as instituições estaduais, que eu acho que complementa a formação. Né? É que, na verdade, quando eu falo da ampliação a partir de 2003, é porque, por exemplo, Paracambi foi criado por decreto em 2003, começou a funcionar em 2006, mas era o Cefet. Depois cria-se o Instituto Federal em 2008, que vem e engloba os Cefets. Então,
as unidades de escolas técnicas, porque eu gosto de falar das unidades, são mais de 30. E no Brasil saltou de 140 para mais de 640. Então, esse salto imenso se deu nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula. E a gente conta não só em Paracambi, na Baixada Fluminense também tem Nova Iguaçu e Nilópolis, mas nós temos uma também vizinha ali de Paracambi, que é Engenheiro Paulo de Fronten, que nós estamos aqui. Eu gostaria de ouvir com o professor diretor. Rodney falar um pouquinho como é que funciona essa unidade desse município, Engenheiro Paulo de Fronten. Então, Engenheiro Paulo de Fronten fica numa região chamada Centro-Sul Fluminense. É uma região do estado que ficou historicamente afastada de políticas públicas para a educação. Tem boas escolas das redes municipais, estaduais, mas a rede federal não chegava lá. Então, para nós foi uma grande satisfação. Só para a gente localizar ali os municípios próximos, né, que o senhor me falou, Sim. Vassouras, Miguel Pereira. Vizinho de Paracambi. A referência é Paracambi. Somos vizinhos lá. São os vizinhos. Sim, mas essa vizinhança parece que é muito próxima. A gente está na região metropolitana, acho que tudo muito é próximo, mas nós estamos localizados num ponto que de certa medida, distante, onde o campus é instalado. Então, ele atende uma população que estava carente de acesso à educação profissional técnica e tecnológica e passa a oferecer uma educação de qualidade, tanto no ensino médio, quanto em cursos superiores, em programas como os Mulheres 1000, como nós atuamos também no Pronatec, como nós atuamos em cursos FIC, de formação inicial continuada. Então, o senhor tem quantos alunos hoje? Hoje, em torno de 300 alunos. 300 alunos. E quais são os cursos oferecidos lá? Então, nós temos o curso técnico de informática para a internet, é um curso oferecido na modalidade concomitante e subsequente, e esse curso atende uma população local, ou seja, ele atende ali o estudante que estuda numa escola estadual e vai lá fazer a complementação da sua educação, saindo de lá com uma profissão. Ou aquele que já concluiu o subsequente, que ele já concluiu o seu ensino médio e vai ali nos procura para encontrar essa formação profissional no mercado de trabalho. Já no ensino superior, nós acabamos de ter agora o curso reconhecido, né, de graduação, curso superior de tecnologia em jogos digitais. Essa experiência nossa, ela é considerada por muitos como pioneira por ser por ser o primeiro curso federal de jogos digitais do país. E já tem uma turma funcionando? Na verdade, hoje nós temos 5 turmas, eles estão indo para a última turma, que é a 6ª turma e concluir. Então já tem turmas formadas. Isso, mas eles vão, então, turmas formadas, mas a formação mesmo, a conclusão do curso só vai se dar no próximo ano. É importante, Fernanda, que a entrada nesses cursos são provas. Sim. Você, quando abre por Paracambi, o Engenheiro Paulo de Fronten, como esse curso é um curso que é o primeiro do Brasil, na verdade, curso técnico federal, vem alunos de todo o país para concorrer à vaga, tem que fazer uma prova. Então é como se fosse um vestibular, não é? Então o SISU, que o deputado está se referindo, como ele é uma prova de abrangência nacional, nós temos demandas, eu já fiz esse levantamento, de Roraima, do Acre, do Rio Grande do Sul. Vem pessoas desses estados estudar aqui. Em torno de 25% dos alunos são de São Paulo. Em torno de 35% dos alunos são do Rio de Janeiro. Então é um curso que faz com que a região comece a demandar por soluções para um público que efetivamente não que é muito comum num grande centro, numa metrópole, mas numa cidade do interior começa a mudar a rotina das pessoas e transformar o modo de vida da cidade para melhor, sem sombra de dúvida. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, a gente já vai voltar a conversar sobre esse assunto, só um minuto.